Olá, boa tarde a todos. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Olga, consegue-me ouvir bem? Sim, 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 perfeitamente. ok, Olá, ótimo. Karina. Olá, boa tarde. Boa Olá, boa tarde. tarde. Sejam bem-vindos a mais um webinar dinamizado pela Escola de Negócios. Eu sou a Karina e faço parte da equipa da escola. Como habitualmente fazemos este tipo de webinars, hoje temos como tema Conheça-se a si mesmo, aprenda a gerir a sua imagem comportamental. Nós hoje temos como apresentadora, a nossa formadora, a Olga Amorim. A Olga conta com 25 anos de experiência na área da formação, da gestão, nos comportamentos organizacionais e vai estar connosco esta meia hora, onde vamos falar um bocadinho sobre esse tema e depois no final do webinar temos aqui uma pequena parte de perguntas e dúvidas e questões que eu vou pedir que coloquem, por favor, aqui ou no bate-papo ou no Q&A, está bem? Depois da Olga estar a dinamizar a apresentação, depois fazemos aqui uma troca de perguntas e experiências e passamos para esse lado. Para não tirar mais tempo do webinar, quero-vos desejar mais uma vez um bom webinar na nossa companhia e Olga, bem-vinda e uma boa apresentação. Eu já lhe passo os acessos, Olga, obrigada. Muito obrigada, Karina. Obrigada, um Só bem-aja. dois segundinhos que já fica. Ok, penso que já consegue, Olga. Eu Obrigadíssima. creio que sim. Obrigada eu. Obrigada, até Obrigada já, Olga. eu. Então, muito boa tarde a todos e a todas. De facto, eu não vos consigo ver, mas vamos conversar aqui um bocadinho, efetivamente, sobre a imagem. E quando nós pensamos em imagem, pensamos sempre na cor do batom, na roupa que vestimos, o tipo de roupa que vestimos, tudo isso nós achamos que é a imagem, pois, mas eu hoje venho falar-vos de algo mais incisivo e que é isso que de facto realmente acaba por criar uma identidade de nós próprios, que é a imagem comportamental, ou seja, efetivamente como é que os outros nos veem ao nível do comportamento, e ao nível do comportamento pessoal, que naturalmente, ao nível das organizações, vai fazer com que efetivamente nós consigamos gerar comportamentos. Eu tenho uma frase que uso muito que é comportamento gera comportamento e nós hoje vamos falar aqui de alguns conceitos que eu vos trouxe e que considero que são importantes pensarmos neles, mas mais do que aprendermos as técnicas, é importantíssimo que cada um de nós faça o seu próprio diagnóstico da forma como os outros os veem. Sim, porque efetivamente a forma como nós nos vemos é diferente da forma como os outros nos veem. E por isso eu vou aqui partilhar convosco uma parte desta temática que tem a ver, se me permitem, só um bocadinho, que tem a ver com lentes comportamentais e efetivamente só mais um bocadinho, ok, pronto, eu não, só aqui, pronto. Creio que me conseguem ver, não se preocupem com esta informação que está em cima e vamos realmente ver aqui a questão das lentes comportamentais, ou seja, imaginem, e isto é mesmo muito importante porque todos nós, quando interagimos com os outros e os outros interagem connosco, nós estamos a sofrer à partida de a utilização de vários óculos, de várias lentes. Eu vou-vos falar por um bocadinho de cada uma delas e vou-vos explicar o que é isto de lentes comportamentais. Sempre que nós interagimos com o outro, quer seja na nossa vida pessoal, na nossa vida social, na nossa vida profissional, nós necessariamente usamos 5 lentes. A lente de efeito de halo. A lente de efeito de halo é aquela lente que nós utilizamos numa primeira impressão. Imaginem vocês, não conhecem a pessoa de lado nenhum, efetivamente nunca ouviram falar dela, mas existe qualquer coisa num primeiro contacto que não vos agradou, que efetivamente vocês não gostaram. Isto é muito importante porque nós estamos a falar de comportamentos. O que é que nós não gostamos nos outros? Quais são os comportamentos que nós efetivamente não gostamos
dos outros. E, efetivamente, tem a ver com algo que nós não gostamos em nós ou que vá contra os nossos valores. Por isso, imaginem vocês, efetivamente nós temos uma pessoa que até tem um ar assim muito sério, ou um ar mais arrogante, mais altivo, e nós, à partida, não gostamos dela. Mas não gostamos dela, ela interagiu connosco? Não. Ela simplesmente olhou para nós, mas efetivamente tem uma postura mais altiva. Porque é que nós não gostamos? Porque efetivamente é um valor que vai chocar com um valor nosso. Percebem porque é que efetivamente o comportamento gera comportamento? Se eu não conheço, à partida estou a fazer uma pré-avaliação. Eu falei-vos de um valor que provavelmente eu não gosto, mas existe qualquer coisa nela, e ao contrário, que eu até gosto. Gosto da simplicidade, gosto da humildade, então à partida eu já gostei dela. Ora bem, vocês percebem, a partir ao nível de comportamento, nós já estamos a gerir comportamentos. Mesmo de forma inconsciente, estamos a fazê-lo, certo? Portanto, nós estamos a transferir para o outro um comportamento que gostamos ou que não gostamos, mas que efetivamente o outro nem sequer interagiu, certo? Portanto, isto é de todo importante, o efeito de halo. Temos outra lente que é uma lente extremamente complicada ao nível de comportamentos, nomeadamente nas organizações, que é o efeito tendência central. E o efeito tendência central, nós no Norte, eu sou minhota, nós no Norte chamamos a Maria vai com as outras, ou seja, efetivamente eu não tenho uma opinião se a minha chefe me diz para agir de determinada forma, eu ajo de determinada forma. Se a minha mãe, o meu amigo, a minha amiga me diz esta pessoa realmente é interessante, eu não faço um juízo de valor porque eu penso, se a minha amiga é amiga, portanto eu também sou amiga. Portanto, isto é uma tendência central. À partida, voltamos outra vez aqui a ter uma nova lente. Não é uma lente, não é uma visão genuína da pessoa, é uma visão que é fundamentada na opinião de outra pessoa que eu sigo, ok? Pois vamos ver porque é que seguimos estas lentes todas. Também é importante falarmos nisto. Depois temos a lente do efeito de avestruz, que é o efeito Ostrich, que é metermos a cabeça na areia. Não sei se já vos aconteceu isto e se já viram acontecer. Que é, eu vi tudo, mas faço de conta que não vi. Eu sei tudo, mas não sei nada. Ou seja, eu nem comento. Reparem uma coisa, quando me falam em relação a esta lente, eu gosto de a caracterizar bem. Porque é que nós muitas vezes metemos a cabeça na areia? E é importante, isto ao nível do comportamento tem a ver com padrões, certo? Nós metemos a cabeça na areia quando o nosso bem-estar, e é importante, pode não ser o nosso bem-estar, pode ser o bem-estar de terceiros, e o bem-estar de terceiros tem a ver com aqueles que são dependentes de nós, os nossos filhos, a nossa família. Muitas vezes no trabalho eu faço conta que não vejo, eu sei que vou ser penalizada, se eu falar vou ser penalizada, portanto se eu vou ser penalizada eu prefiro calar-me do que evidenciar, porque eu dependo do meu ordenado, ok? E portanto se eu dependo do meu ordenado, isto implica o bem-estar de outrem, eu naturalmente vou agir de forma a bloquear toda a informação para efetivamente não sofrer. Não sou eu que não sofro, sou, porque eu sinto em primeiro lugar, mas em última instância é o que depende de mim. Depois temos o efeito de ordem, e o efeito de ordem realmente tem a ver com a opinião do outro, a primeira opinião do outro, a forma como foi dita, se é dita pela minha grande amiga, naturalmente, eu vou ouvi-la, é a minha grande amiga, e se ela não gostar da pessoa... Pronto, eu também não gosto. Reparem uma coisa, o comportamento gera comportamento. O que é que isto quer dizer?
alguém pode não gostar de determinada atitude. O comportamento e a gestão desse comportamento foi dessa pessoa, não foi nosso. Portanto, à partida, se eu defendo o comportamento do outro sem uma razão válida, eu não estou a ser genuína novamente no meu comportamento e estou a usar uma lente, ok? Comportamental. E por fim temos o efeito de estereotipia, que é aquela lente dos diferentes estereotipos que nós temos, que é, efetivamente, eu dou-me com quem me dá alguma coisa, com quem eu posso ganhar alguma coisa, tem a ver com cor, raça, religião, tudo mais, mas também tem a ver com o que o outro me pode dar. Eu gosto de falar destas 5 lentes no início das nossas formações, porque efetivamente todos nós, quer consciente, quer inconscientemente, deixamos que os nossos comportamentos sejam afetados por estas lentes. Eu deixo-vos um exercício, já à partida, porque as nossas ações são muito ativas. Um exercício. Será que eu me deixo afetar por algumas lentes? À partida posso dizer, não, eu não deixo porque eu consigo fazer uma análise coerente dos comportamentos. Depende. E então, porque depende, vamos passar para outro ponto, se me permitem, que acho que é importante, só um bocadinho, que é o seguinte, só um bocadinho. Se eu consigo, não estou a conseguir fechar isto. Pois está bem. É só um bocadinho. Pronto, não consigo chegar ao start, mas também não há problema, porque assim até é mais simples. Imaginem o seguinte, todos nós nas nossas vidas passamos por 4 fases. Isto é importante porque todos nós passamos por estas 4 fases. Passamos pela fase de negação, pela fase de luta, pela fase de fuga e pela fase de gelo ou freeze, ok? Vamos pensar um bocadinho o que é que são estas 4 fases no comportamento organizacional e no comportamento pessoal. Eu vou identificar e vou-vos dar as características de cada uma destas fases, está bem? E depois vou-vos explicar como é que elas são dramáticas e podem, de alguma forma, inibir a nossa imagem comportamental. Não vão esquecer das lentes, porque isto é importante, as nossas lentes, e agora vamos pensar as lentes adaptadas nestas fases. Fase de negação. O que é a fase de negação? Todos nós já passamos por esta fase algum dia. E a forma como eu vos dar estas 4 fases não significa efetivamente que nós as vivenciemos por esta ordem, está bem? Eu só vos vou explicar cada uma delas neste momento. A fase de negação é aquela fase em que eu simplesmente nego uma situação que me aconteceu que eu não estava à espera. Eu vou-vos dar um exemplo. Imaginem vocês que alguém muito querido da vossa família morre e que vocês não estão à espera. É uma situação surpreendente, nova, que vocês não estão à espera, certo? Esta fase, quando alguém liga o telefone para a vossa casa, imaginem que esta morte é num hospital e é à noite, e efetivamente alguém do quadro clínico do hospital, liga para a vossa casa e diz, olha, é familiar de fulano tal, a questão que nós colocamos sempre é, mas, sim, qual é a razão? Olha, estou ligado ao hospital e o seu familiar faleceu. A primeira atitude que nós temos, e isto é importante, está provado estatisticamente, a primeira reação nestes telefonemas é desligar o telefone. Porquê? Porque efetivamente a nossa reação é sempre de negação. Isto não pode estar a acontecer comigo. Isto não é verdade. Isto não pode ser. Ok? E nós negamos a circunstância. Portanto, a fase de negação, este efeito logo negação, é, sem dúvida alguma, uma fase comportamental que pode penalizar a imagem que nós temos dos comportamentos. Eu já vos explico mais à frente. Temos a fase de fuga, que é a pessoa faleceu e a tendência é eu não quero
falar nisso, eu não, é mentira, não é verdade, eu escondo-me, eu tento arranjar argumentos para encontrar explicações para aquilo não ser verdade, certo? E eu fujo das circunstâncias. Temos a fase de luta, que é a fase que geralmente poderá vir após uma negação. E no caso da morte poderá vir a fuga, poderá vir a luta, se efetivamente nós pensarmos bem, ok, faleceu, chorei, mas agora tenho que fazer o funeral. Portanto, eu tenho uma ação, um comportamento esperado a seguir de uma situação de combate, certo? Portanto, eu vou lutar para ultrapassar aquela questão, para resolver algo. Porquê? Novamente, porquê? Porque terceiros estão dependentes de nós. E isto é importante vocês terem noção, porque no nosso dia-a-dia, os nossos comportamentos são sempre alimentados por nós, mas por quem depende de nós, porque efetivamente nós temos que interagir, temos que dar ao outro um apoio, algo em troca. E quando estamos a falar de família, de uma equipa de trabalho, portanto, existe sempre uma inter-relação. E temos, por fim, a fase que eu não vos falei, que é a fase de gelo, ou fase de freeze, que é eu desligo. Pura e simplesmente eu desligo. Ok? A situação aconteceu e eu desligo. Nem me lembro. Nem sequer me lembro da situação. Não me lembro porque não tenho sentimentos, não me lembro porque não me lembro porque pura e simplesmente os meus hemisférios ao nível do sentimento e da emoção realmente tiveram um impacto tão grande e tão agressivo que causou em mim um trauma. Pronto, isto explicando-vos efetivamente, voltando à questão das lentes comportamentais, certo? Imaginem que eu estou numa fase de negação, certo? Que não estou nada bem. E efetivamente tenho ao meu lado alguém que interage comigo, certo? E essa pessoa está a ver-me, ela própria, a mim, Olga, com uma lente de estereotipia, certo? Vejam, eu tenho um comportamento de dor, certo? Alguém está a observar o meu comportamento com uma lente que não me está a ajudar, porque não está a olhar para toda a circunstância, não está a ver a realidade da circunstância, mas está a fazer uma avaliação. Reparem, se esta pessoa está a fazer uma avaliação, eu também, Olga, também estou a fazer a avaliação. E o que é que isto implica? Que ambas, quer ela, quer eu, não é? Estamos aqui a interagir e a gerir um comportamento. O que é que nós vos trazemos nesta formação? Ferramentas, técnicas, metodologias para vocês gerirem toda esta intensidade. Ou seja, eu preciso de perceber, de ter ferramentas técnicas, comportamentais, que me permitem, numa situação de exaustão, permitem-me olhar, respirar e perceber, ter a capacidade de codificação de como é que será aquele comportamento. Se a forma como eu estou a dar a resposta vai penalizar, vai delinear o comportamento, vai alterar o comportamento do outro. E é aqui que está o sucesso, quer pessoal, quer profissional nas organizações. A nossa capacidade de percebermos ao nível do diagnóstico pessoal quais são as nossas fragilidades e em que fase é que nós estamos. E dependendo da fase que nós estamos, perante o nosso perfil pessoal, se sou de produção, se sou de relação, é algo que depois vocês poderão ter a oportunidade de entender isto. Se eu sou de produção, sou extremamente técnica, extremamente organizada, extremamente orientada para objetivos, de que forma estas lentes me afetam? E como é que eu posso, ao nível de imagem, realmente
comunicar com os outros de forma a não me fragilizar mais, mas muito pelo contrário, a perceber que efetivamente aquela minha fragilidade pode se transformar num ponto forte, num ponto extraordinário, certo? E esta também é a parte boa ao nível comportamental, é que nós vemos sempre o comportamento como algo que nós não controlamos. Controlamos sim. E a diferença da emoção para o sentimento é a seguinte: uma emoção é esporádica e eu neste momento sinto algo como uma emoção de raiva, de pena, certo? Um sentimento é quando eu passo a ter um padrão dessa emoção. Se eu estou sistematicamente a sentir uma sensação de uma autoestima baixa, então eu tenho um sentimento e este sentimento eu tenho que perceber efetivamente como é que eu consigo geri-lo para conseguir passar uma imagem daquilo que eu realmente sou. E se eu tenho esta fragilidade, então o que é que eu tenho que fazer para trabalhar em mim essa fragilidade e tornar essa fragilidade num ponto forte. Mas a parte comportamental também é mais do que isto. É transformar os vossos pontos fortes ainda em pontos mais fortes, ou seja, em pontos extraordinários. E é esta realmente a mensagem que eu vos passo. Gestão de imagem comportamental e o conhecer-se a si mesmo, conhecer qual é a nossa fase, onde é que nós estamos. Se eu neste momento estou numa fase de negação, por qualquer motivo, eu dei-vos aquele exemplo, mas pode ser um divórcio, a perda de um emprego, tantas outras coisas. Então eu tenho que perceber se aquilo é uma fase onde eu estou, o que é que eu tenho que fazer para ultrapassar este comportamento e transferir a minha imagem para aquilo que eu realmente gostava de passar, aquilo que eu realmente sou, mas que efetivamente a minha imagem, aquilo que eu passo, as minhas ações, os meus comportamentos com o outro, as minhas ações, reações com os outros, vão demonstrar algo completamente diferente. E isto nós aprendemos com técnicas, ferramentas, aprendemos até a perceber porque é que eu estou assim a falar convosco com as minhas mãos. Ao eu estar a falar assim, eu estou a transferir para vocês realmente uma imagem, certo? Eu estou a transferir um sentimento. Se eu fizer isto várias vezes numa apresentação, eu estou a transmitir um sentimento. Se eu só fizer isto uma vez, é uma emoção do momento. E temos que cada vez mais, perante a adaptação do mercado, perante as dificuldades do mercado que todos nós temos e perante as nossas mudanças, as mudanças estratégicas do nosso hoje, do nosso cotidiano, temos que realmente arranjar forma de nos tornarmos cada vez mais fortes, não porque penalizamos os outros, mas porque efetivamente nos tornamos nós mesmos cada vez mais fortes, porque transformamos as nossas fragilidades em pontos fortes e os nossos pontos fortes em pontos extraordinários. É isto que realmente vos trago. E por isso deixo-vos a pensar, em que fase é que vocês estarão? Em que fase, neste momento, vocês se sentem? Porque nós podemos estar numa fase de negação e passarmos de imediato para o gelo também. Podemos estar numa fase de gelo e de repente termos que lutar. E de repente temos que dizer, não, eu tenho que sair disto, eu não posso continuar nisto. Portanto, eu tenho de sair porque tenho 2 filhos para criar, certo? E isto pode ser o mecanismo, o clique para vocês mudarem um comportamento. Por isso, realmente, gestão de imagem não passa necessariamente pela camisa, pela forma como se vestem, a forma como se maquilham, a forma como usam. Realmente aqui, o que quer que seja, tem a ver com o comportamento em si, com a forma como vocês interagem com o outro. E, por favor, não esqueçam, e se valer a pena de alguma forma estarem neste webinar, não esqueçam que comportamento gera comportamento, mesmo que seja de forma inconsciente, porque realmente quanto mais vocês conseguirem caracterizar o comportamento do outro
e o vosso no sentido do crescimento, porque nós só dominamos o que nos depende de nós. Portanto, nós só conseguimos dominar o nosso comportamento, mas conseguimos observar o outro, porque os comportamentos também têm padrões e, portanto, nós conseguimos validar, de facto, o comportamento dos outros. Foi um gosto estar convosco. Já passaram os nossos 20 minutos e já tenho aqui a Karina a fazer perguntas. Olga, obrigada Obrigada pela sua partilha. Eu convido todos a colocarem as vossas questões ou no bate-papo ou no Q&A. Temos aqui uns minutinhos e com certeza a Olga irá responder da melhor forma possível. Estejam à vontade em colocar as vossas questões. Eu posso aproveitar para questionar, Olga, enquanto os participantes disponibilizam aqui as dúvidas. Quais são as ferramentas, digamos assim, ou as formas, por exemplo, a mudar o comportamento da fase da negação, por exemplo? É uma luta própria ou existem várias técnicas? Não, para já a luta começa na nossa identificação, ou seja, no diagnóstico, que é um diagnóstico sério, que passa por uma série de ferramentas que efetivamente de diagnóstico, em que qualquer participante entra dentro de um site e faz as suas ferramentas. Isso vai nos dar um perfil de comportamento e depois sim, com o perfil de comportamento e adaptando o perfil de comportamento, damos várias ferramentas, depois caberá a cada um, depois da identificação do seu diagnóstico, procurar nas diferentes ferramentas, nas diferentes metodologias, aquela que mais se adequa a si. Na realidade, Karina, no final, depois eles vão buscar um bocadinho, todos nós vamos buscar um bocadinho de cada ferramenta e vamos fazer realmente, vamos retirar pontos e vamos adaptar esses pontos à melhoria da nossa performance. Portanto, é importante o diagnóstico, só depois do diagnóstico é que efetivamente faz sentido e também depois é que faz sentido as ferramentas e a escolha das ferramentas e as técnicas. Ok, Olga, ou seja, há todo um processo por onde se começa e por onde se dá seguimento, é isso? Por onde se dá seguimento é um processo de autoavaliação. Toda esta formação começa com uma autoavaliação, que é pessoal e individual, e depois desta autoavaliação, de facto, depois são dadas ferramentas, técnicas, passamos por estas lentes todas, passamos por muito mais matérias, cada matéria depois tem uma estrutura, ou seja, tem ferramentas ligadas a cada uma delas para nós nos apercebermos, ou seja, eu percebo automaticamente, até pela forma como eu olho, com as microexpressões e com as expressões dos outros, eu percebo a partir da qual é a lente que está a usar. Ok? Obrigada. Obrigada eu. Eu tenho aqui uma questão, deixa-me só confirmar. Só para esclarecer, o webinar está a ser gravado, respondendo aqui à pergunta do Q&A, ou seja, todos os participantes vão receber a gravação do webinar desta meia hora, está bem? Nos próximos dias irão receber no vosso e-mail a gravação do webinar. Se quiserem depois usufruir e ouvir mais tarde, se calhar agora não faz sentido e no futuro, quem sabe, pode fazer sentido e pode-se ajustar. Coloquem, por favor, as vossas questões, estejam à vontade. Ainda temos aqui uns minutinhos que disponibilizam. Temos aqui uma questão, Olga. Existem algumas técnicas gerais que possamos utilizar no dia-a-dia para lidar com as frustrações? Existem, mas é importante, não sei quem fez a pergunta, portanto peço imensa desculpa, não está a tratar pelo nome, faz-me sempre confusão, não tenho o nome de quem fez a pergunta. Tenho aqui, sim, a Inês, que ela é especificamente no trabalho, ela depois acrescentou outra, especificamente no trabalho, exatamente. Inês, existem realmente técnicas, mas é importante, mais do que a técnica, é perceber o tipo de frustração. Há frustração no trabalho, certo? Mas a frustração em si tem vários graus, certo? De incidência para nos transmitir a ansiedade que nós sentimos e a incapacidade. E depois a frustração vai necessariamente bater com outro indicador, que é a motivação, que é a capacidade de ação, certo? Frustração, portanto, não pode ser nunca analisada somente com um indicador, mas com vários outros. E, portanto, existem técnicas que a fazem depois do diagnóstico, percebermos isto e podermos trabalhar não só a frustração, mas também outros indicadores que estão a inibir ou ainda a aumentar mais
essa sensação de desânimo que muitas vezes nos leva e à desistência, muitas vezes à ruptura até de comportamentos nas organizações. Portanto, passa também pelo diagnóstico para sabermos o grau de frustração que é e de que forma está ligado com outros indicadores. Não pode ser nunca trabalhado, e esse é que é o erro nas organizações e o erro pessoal, é que nós trabalhamos, achamos, eu estou desmotivada. Vamos imaginar, pronto, eu estou desmotivada, mas a desmotivação pode também ter a ver com outro indicador. Por exemplo, eu estou desmotivada porque a minha capacidade de mudança, a minha capacidade de endurance comportamental neste momento não está a ser calibrada. Portanto, é isto que nós temos que trabalhar, está bem? Por favor, não vejam que há só um ponto. Todos os nossos pontos têm um enquadramento e todo o enquadramento tem que ser analisado. Obrigada, Olga. Recomenda alguma leitura onde se possa ter uma ideia geral das técnicas? Foi a Helena que perguntou. Ok. Estas técnicas, Helena, são nossas, são patenteadas e, portanto, nós temos, naturalmente, vai depender aqui da Escola de Negócios, facultar essas técnicas ou não, está bem? E essas ferramentas e essas metodologias. Ok, obrigada, Olga. Nós temos aqui vários comentários muito positivos que dizem que a Olga usou um discurso muito claro e muito objetivo. Obrigada. Foi interessante, mas que soube a pouco. Realmente meia hora passa-nos tanto, não é? É. Eu tenho aqui outra questão. Exatamente. Tricotilomania, peço desculpa se não soltrei bem a palavra, é uma ansiedade nervosa que leva pessoas a tirar cabelos, sobrancelhas, unhas descontroladamente. Como ter força para dominar essa tendência de destruição? Muito bem. Antes de mais nada, eu acho que é importante nós olharmos aqui para o comportamento em geral, porque o que é que leva a pessoa, mais do que é que nós temos que fazer para não ter isto, e a ferramenta que temos que utilizar é o que é que nos levou a fazer isto. E por isso o autodiagnóstico vai trabalhar a nossa memória recordada. Por favor, não esqueçam disto. A nossa memória recordada tem a ver com aqueles sentimentos, lembram-se, não é emoção, sentimentos, padrões que foram trabalhados, que existiram ao longo das nossas vidas, correto? Portanto, mais do que pensar como é que nós resolvemos o problema, existem técnicas para isso, mais uma vez. Agora, as técnicas só poderão ser aplicadas e só terão sucesso se eu souber a causa do problema. Por isso não posso nunca, volto a dizer, é este o erro ao nível da formação ou formatação de comportamentos, é que nós olhamos para o comportamento final e não percebemos o que é que levou a esse comportamento. E às vezes são anos de angústia. Às vezes são anos de angústia e anos realmente que nós não tivemos estratégias para romper com um padrão, está bem? Portanto, existem técnicas, mas mais do que isso, procurar a causa. E a causa, desde que saibamos a causa, nós conseguimos chegar a uma resolução. Isto é como aos médicos, não é? Vamos ao médico para tratar uma questão de saúde, é saúde mental, temos que saber as causas para saber como as tratar. E é tentar perceber sempre de onde foi o início e onde é que começou a surgir. O início é extremamente importante, porque às vezes basta um clique, basta uma coisinha qualquer que a pessoa nem precisa de ferramenta, a pessoa percebeu o porquê. Se a pessoa percebeu o porquê, naturalmente muda de comportamento sem ter que recorrer a técnicas, sequer. Não quer dizer que nós tenhamos e que não seja bom termos ali num cantinho, podemos utilizá-los a qualquer momento, podem ser úteis. Claro que sim. Obrigada, Olga. Eu acredito que nesses temas, e juntando também ao que a Olga apresentou neste webinar, que a força de vontade também seja um ponto importante, não é? Sem dúvida, Karina, mas às vezes a força de vontade não chega. Não chega. Não chega. E por mais força de vontade, nós continuamos com esta formação, existe a componente da envolvência que nos dá uma identidade e que também pode ser um fator realmente de sucesso para além da nossa força de vontade, claro que é, mas às vezes não chega, às vezes nós precisamos de ajuda para conseguir dar a volta a estas questões e percebermos o que eu queria que ficassem daqui é que é possível gerir a vossa imagem, mas é possível gerir a vossa imagem
depois de percepcionarem qual é a imagem que estão a transmitir. E se é essa imagem que vocês querem, se é a imagem que vocês querem e se sentem confortáveis. E se não se sentem confortáveis, então é preciso mudar. Se é preciso mudar, identificam-se as fragilidades e trabalham-se. Ok, Olga. É tão simples. Dito assim parece muito simples, não é? É um Dito assim comprimido. parece muito básico. Olga, eu de momento não tenho mais questões. Se não houver mais dúvidas, também não damos por encerrado o webinar, está bem? Acredito que seja um tema que dê para várias horas de conversa e de formação, mas agradecer a participação da Olga. Foi um gosto. Obrigada, Olga, obrigada a todos os participantes. Então, nos próximos dias vão receber a gravação. E alguma questão que tenham, tanto a Olga como os participantes disponham, está bem, estejam à vontade e uma boa continuação a todos, dentro dos possíveis, não é? Então, Obrigada, Olga. O resto um dia feliz e muito obrigada pela vossa atenção e pela vossa presença. Um bem-aja. Obrigada, Olga. Uma boa continuação, até breve. Muito obrigada, obrigada.